Ao lermos a narrativa dos textos de Ruth, percebemos que após a morte de Elimeleque, Malom e Quilion, Ruth e Orfá já não tinham mais nenhuma obrigação com Noemi. Elas poderiam simplesmente escolher seguir sua vida do jeito que bem entendessem, porque o elo que havia entre elas e Noemi era o elo de noras e sogra, e com a morte dos dois filhos, este elo havia se desfeito. Porém, apesar de Noemi insistir que as duas seguissem seus caminhos, que tomassem esposos e formassem uma família, Ruth ainda insiste em continuar a jornada com Noemi. Orfá escolhe seguir a sua caminhada depois de ouvir o conselho de Noemi, mas Ruth escolhe ficar. Ao olharmos para a proposta de escolha das duas, percebemos que existe uma lógica que diferencia as duas. Orfá escolhe seguir a sua jornada numa lógica mais individualizada. Orfá olha para si e percebe que realmente é jovem, tal como Noemi propôs, e que ela poderia muito bem sim formar uma família, casar-se novamente e hoje até poderíamos dizer, talvez fazer alguma faculdade, abrir algum negócio, trabalhar em alguma empresa, fazer alguma coisa que desse uma estabilidade econômica para ela. Porém, Ruth olha para Noemi e ela pesa dois aspectos. Ruth olha para sua vida e percebe que ela perdeu um esposo. Porém, ao olhar para a vida de Noemi, ela percebe que Noemi perdeu um esposo e dois filhos. Ou seja, Noemi perdeu tudo o que ela tinha. Noemi perdeu muito mais que Ruth e Orfá. Noemi perdeu a coisa pela qual ela havia se organizado ao longo da vida, que era cuidar de seus filhos e cuidar do esposo. E agora não tinha mais ninguém, ela não tinha família, não tinha praticamente com quem partilhar a vida. Ela estava desolada, estava desamparada. Então Ruth, ao perceber isso, entre a proposta de uma escolha individualizada e a lógica da doação, do cuidado, de entregar-se ao outro para olhar a vida a partir do lugar dele, Ruth escolhe a segunda proposta. Ruth escolhe caminhar com Noemi, entendendo que Noemi teve maior perca, então elas poderiam começar do zero para construir uma vida que fosse favorável para as duas. Talvez Ruth desconhecesse quais seriam as possibilidades, o que é que poderia lhe esperar, porque afinal de contas ela era moabita e estava a ir para um povo que não era o seu povo. Mas ela escolhe tomar o Deus de Noemi como o Deus dela. Escolhe tomar o povo de Noemi como o povo dela. Escolhe olhar para Noemi e dizer: apesar das circunstâncias, eu vou caminhar contigo. Apesar das circunstâncias, eu vou me entregar a esse novo desafio e vamos tentar de algum jeito sobreviver as duas. Quando olhamos para esse texto, a Bíblia em si que provou para a gente que muito mais do que nos movermos por uma lógica individualizada, onde simplesmente interessam os meus sonhos, os meus objetivos de vida, os meus desafios, ou seja, aquilo que diz respeito apenas a mim, precisamos olhar para aquele que está ao nosso redor e, em vez de nos movermos só pela gente, tentar construir algo que favoreça a mim e também favoreça ao próximo. Precisamos aprender com Ruth e Noemi a nos mover também pela lógica da doação, pela lógica do cuidado, pela lógica de olhar o outro e entender que somos mais fortes se caminharmos juntos. E essa é a proposta que eu trago para a gente hoje e que essas lógicas de doação façam parte da nossa jornada enquanto seres humanos viventes nessa terra. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente.